Educação à distância, mudando realidades. Olá, eu sou a professora Cleonete Aguiar e essa é a nossa aula 2 da disciplina de Ética e Cidadania. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de altura mediana, estou vestindo uma calça preta, uma blusa preta e um blazer verde. Estou usando óculos, tenho o cabelo castanho na altura dos ombros. Estou aqui no campus Porto Velho, Zona Norte, no nosso estúdio. Atrás de mim temos uma parede branca com pontos interligados e ao meu lado as palavras EAD mudando realidades. Vamos para a nossa aula? Na aula de hoje, nós temos como objetivos identificar os princípios gerais da ética social, reconhecer as especificidades da ética profissional e relacionar o papel da ética com a prática política, né? Então, a gente vai trabalhar a questão da ética social, da ética profissional e a sua relação com a prática política, né? Refletindo aí sobre a questão da relação da nossa ética com a nossa profissão. Da ética social, a gente tem aqui para refletir os seus 6 princípios clássicos, né? Então, quando a gente fala de ética social, a gente está falando daquela ética que considera a questão da dignidade da pessoa humana, onde nós temos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 1º, que todos os seres humanos nascem livres, iguais e em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, e que devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. O outro princípio da ética social é o direito de propriedade, né? Então, toda pessoa tem que ter o direito a possuir coisas para atender às suas necessidades para o seu uso. O terceiro princípio é a primazia do trabalho, né? A gente já sempre ouve aí a expressão "o trabalho dignifica o homem", e é isso mesmo, né? Então, a gente realiza o trabalho para sobreviver, para ganhar a nossa vida, mas também para crescer como pessoa, né? Sem dúvida, o trabalho é uma das maiores expressões da pessoa humana. O outro princípio da ética social é a primazia do bem comum, né? Então, quando a gente fala de sociedade e de social, é claro que sempre a gente vai ter, em primeira instância, os interesses coletivos que devem se sobrepor aos interesses individuais. Outro princípio é a solidariedade, né? O quinto princípio da ética social, que é um dos traços mais fortes da nossa natureza humana, né? Sempre que a gente se depara com uma outra pessoa em alguma situação, a gente desenvolve esse sentimento de solidariedade. E o sexto princípio é a subsidiariedade, né, que está mais para as relações sociais em âmbitos de países, né, essa coisa mais macro, em que nós temos aí as relações das esferas superiores, econômicas e políticas. Quando a gente identifica isso aí em um país, por exemplo, que está passando por um processo de dificuldade, né, por alguma questão ambiental, né, algum desastre ambiental, em que outros países, então, aí se unem, né, com essa subsidiariedade para subsidiar esses países, dando apoio, né, dentro de uma perspectiva do que a gente chama de ética social, né? Então, independente de essa situação estar no nosso âmbito do nosso país, né? Mas como nós fazemos parte dessa globalidade, essa solidariedade, essa subsidiariedade vai estar presente na ética social. E aí a gente traz aqui, né, também alguns aspectos para a gente entender um pouco esse conceito, essa ideia de ética profissional. Então, a ética profissional, ela diz respeito
tanto ao comportamento do indivíduo, quanto à atuação de empresas e organizações. Então, é interessante a gente trazer isso aí, porque quando a gente fala de ética profissional, geralmente a gente pensa nos profissionais, né? Mas a gente também está refletindo, também está trazendo as responsabilidades éticas das empresas e das organizações, né? Como essas empresas devem pautar a sua relação com os seus stakeholders, com a sociedade, né? Dentro aí de uma perspectiva de boas práticas, de transparência, de respeito às diversidades, respeito às leis, entre outras, né? Dentro dessas relações. E quando a gente fala do indivíduo, a gente está falando aí dele buscar, né, está observando a questão do comportamento adequado no convívio com seus colegas, chefias, clientes. Então, a ética profissional, ela traz para a gente esses dois aspectos, o individual e o das empresas e da organização. Então, essa ética profissional, ela se destaca dentro de uma ética aplicada, né, porque a gente vai ver aí que a ética profissional ela tem algumas especificidades, né, que vão estar sempre relacionadas às relações de trabalho e dentro de uma perspectiva do conceito de profissão como uma prática social produtiva, né, em que a gente sempre envolve aí uma troca econômica, mas para além dessa troca econômica, o trabalhador, dentro do seu processo da sua profissão, ele passa também por um processo de qualificação e de aperfeiçoamento moral, né? Que isso é uma coisa interessante a gente frisar. Geralmente, quando a gente pensa na profissão, no profissional, no trabalhador, a gente sempre, né, coloca em primeiro lugar a questão da qualificação desse trabalhador. Mas nesse processo do trabalho, do desenvolvimento da sua profissão, esse trabalhador obrigatoriamente também vai passar por esse processo de aperfeiçoamento moral, que justamente está relacionado à sua ética profissional e o que vai fazer uma diferença muito grande, né, na sua vida profissional. Então, como que as empresas e as instituições públicas, né, apresentam para esse trabalhador qual é o comportamento adequado, esperado, né, qual é a conduta dele dentro dessas instituições? Usa-se, né, geralmente o código de ética, ou os códigos de ética. Então, esses códigos de ética, eles trazem para o profissional, né, o que ele deve seguir, os padrões éticos da sociedade e também as normas, né, e os regimentos internos das organizações e das instituições. Então, a ética profissional, ela vai estar dentro proporciona ao profissional um exercício diário, né, para que ele possa exercitar aí a sua honestidade e conduz o seu comportamento e a sua tomada de decisões em suas atividades. Então, a recompensa do trabalhador, nesse caso, é ele ser reconhecido não apenas no seu trabalho, mas também por sua conduta exemplar, né, na sociedade. Então, o trabalhador ele tem muito a ganhar e a crescer dentro da sua empresa se ele segue aí os seus códigos de ética, né, e também faz esse exercício dentro de uma ética profissional. Então, o código de ética é o conjunto, né, de regras que regulamenta as empresas e as instituições e que traz as prescrições de conduta. Então, ele vai dar o direcionamento, dizer para o profissional como ele deve agir, né, em determinadas situações. Quando a gente fala do código de ética, por exemplo, do profissional do serviço público, né, também das organizações, essas normas, elas deixam de ser normas puramente éticas
e passam, né, a configurar como normas jurídicas de direito administrativo, né? Então, a gente já viu que a moral, ela é um conjunto de normas sociais, né? Então, essas normas sociais, elas não têm um aspecto jurídico, mas quando a gente trata do Código de Ética do Servidor Público, né, essas normas que constam no Código de Ética, eles vai tomar, né, essa configuração de norma jurídica dentro do direito administrativo. Então, se houver um descumprimento desses mandamentos, decorrem sanções administrativas, né? Então, o servidor público ele tem que estar muito atento aos seus regimentos, às suas normas e também ao Código de Ética do servidor público, né, no âmbito da administração pública em que ele atue. Então, a liberdade ética do profissional, ele vai até onde esbarra as exigências da corporação ou da instituição pública que controla os seus atos, né? Mais ainda, essa liberdade vai até onde o seu comportamento fere as exigências coletivas, né? Então, de novo, a gente volta para essa questão da coletividade, não tem como falar de serviço público e de ética sem falar em coletividade. Trazendo especificamente aqui para a ética dos agentes públicos, a gente tem, né, essa terminologia aqui, que é a moralidade administrativa, que é a principal responsabilidade ética do agente público na atualidade, né? Então, na Constituição Federal, a gente tem aí no seu artigo 5º, né, que todo cidadão ele pode propor uma ação popular caso ele identifique alguma irregularidade, né, no serviço público. Então, nós temos que estar muito atentos a isso, e nesse sentido, o servidor público ele tem que estar atento ao princípio da moralidade. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, da União, dos estados, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Então, esses princípios que todo servidor público conhece muito bem, né, precisam realmente ser observados quando a gente trata da ética dos agentes públicos. Esse ato administrativo, né, os procedimentos administrativos e as políticas públicas constituem os principais instrumentos de atuação da administração pública e do Estado, né? Então, o servidor público ele vai estar dentro do procedimento administrativo e do desenvolvimento das políticas públicas, né, tendo esse instrumento principal de atuação. A ética profissional é o que a gente chama de moralidade do ato administrativo, na medida em que se está apelando a uma qualidade do ato administrativo, né? E quando a gente pensa em qualidade do ato administrativo, a gente sempre vai estar pensando em um ato administrativo que está voltado para o bem comum e não para o bem particular, né? E não sempre pensando na coisa pública e não na privada, para que não haja uma distorção desse ato, né, trazendo aí mais numa perspectiva privada ou particular. Então, a sociedade contemporânea, né, hoje nós aí com as redes sociais, a gente percebe muito a tensão da sociedade em relação ao ato administrativo, né, ao atendimento do servidor público em relação às necessidades públicas em cooperação com a sociedade civil, a cobrança da sociedade por essa missão do serviço público, que é uma missão pública, ou seja, ela tem que atender aos interesses sociais comuns, né, às políticas públicas e aos serviços prestados à população no seu sentido republicano, ou seja, da res pública, da coisa pública, né? Então, hoje, na contemporaneidade, a
gente percebe aí, né, uma atenção muito grande da sociedade e um acompanhamento mesmo desses serviços. Então, a gente, dentro do serviço público, né, o agente público, ele tem que seguir o que a gente denomina, né, de ética de valores republicanos, aquela que reflete o espírito de que a população e os interesses públicos devem governar a forma pela qual se exercitam as habilidades e competências profissionais no âmbito da gestão pública, né? Então, no âmbito da gestão pública, a gente sempre tem que ter em vistas a ética dos valores republicanos, ou seja, a ética dos valores dos interesses públicos. Se a gente não tem essa observação, o que acontece, né, se a gente não pensa em uma ética dos valores públicos, a gente cai num descrédito das instituições públicas, né? Sempre que a instituição pública ela não atende à res pública, à coisa pública, ao interesse coletivo, ela vai estar, né, caindo em descrédito. E aí a gente chega, pessoal, na ética política, né? Então, a gente já falou da ética dos valores republicanos, da ética social, e uma outra ética que todas essas éticas elas estão interrelacionadas, né? A ética política ela vai se distinguir pelo modo como as decisões são tomadas, né? Como ela afeta um grande número de pessoas. Não se trata mais de pensar o que devo fazer ou refletir sobre o conceito de bem, mas de atuar de forma pragmática nos assuntos da coletividade. Então, a ética política ela sempre vai estar dentro dessa perspectiva da ação pragmática nos assuntos da coletividade, né? Então, para os gregos antigos, a relação entre ética e política ela era muito próxima, né? Porque o lugar da ética era a discussão política. E a discussão política, toda a ação política estava voltada para o social, para a coletividade e não para a questão da individualidade do privado, né? Então, era impossível a gente pensar dentro da perspectiva dos gregos, um distanciamento entre a ética e a política. Mas, né, na modernidade, com o liberalismo moderno, essa percepção da relação entre a ética e a política, ela começa a mudar um pouco, né? E a gente percebe muito isso, né, identifica muito esse distanciamento, essa ruptura entre a ética e a política a partir das obras de Nicolau Maquiavel, né? Quando ele vai afirmar que a política tem uma lógica própria e razões nem sempre compatíveis com os princípios consagrados pela tradição, ou seja, os princípios éticos, né? Então, aí a gente tem um precedente para a prática política se distanciar das pessoas comuns, né? Então, a partir da modernidade, né, essa relação da política ela vai se distanciar muito das pessoas comuns. E hoje a gente verifica, né, na nossa sociedade essa relação da política um pouco distanciada. Então, a ética política ela vai gerenciar o âmbito público, né? Ela exige um grau de comprometimento que ultrapassa o nível pessoal, pois o acesso a recursos e decisões poderiam significar benefícios para o indivíduo em detrimento de uma comunidade. Assim, é preciso zelar pelo bem de uma maioria, né? Então, sempre pensando nessa coletividade. Para tanto, são importantes alguns princípios. Então, quando a gente fala da ética política, e da relação do profissional do serviço público, né, a gente tem que observar para alguns princípios. São eles a probidade administrativa, né, a retidão das ações administrativas, então é necessário que haja essa retidão na ação do servidor público, o decoro, que é o acatamento às normas morais, a dignidade, a honradez e o pundonor. Dentro da ética política também, a gente vai buscar
os valores que são os valores democráticos. Esses valores democráticos, eles têm 3 princípios, né, que a gente tem que seguir, para que a gente possa pensar em uma sociedade que tenha esses valores democráticos, que seja democrática. Nós temos que estar atentos ao princípio da maioria, ao princípio da igualdade e ao princípio da liberdade. Então, é impossível pensar em democracia se nós não tivermos, né, em primeiro plano esses 3 princípios. Então, esse princípio da maioria vai garantir a soberania popular, né? Quando a gente pensa em democracia, a gente pensa no demo, né, que é o povo. O princípio da igualdade, né, que tem que garantir a participação efetiva de todos, e o princípio da liberdade, para que a gente possa ter uma atuação política, né, sem que a gente seja coagido ou censurado. Então, gente, para encerrar, né, a nossa aula, eu trouxe aqui essas reflexões, vamos dizer assim, sobre a ética política, que eu acho que faz aí um fechamento, quando a gente fala também da ética social e da ética profissional, onde a gente relaciona a ética e a política, né, que são temas de longa tradição do pensamento filosófico, continuam a permear a nossa realidade contemporânea por uma razão muito simples, né? Não há como pensar a vida em sociedade sem valores morais. Não há, é impossível a gente pensar a vida em sociedade sem refletir sobre os seus valores morais e sem uma organização política, né? Então, é a organização política, especialmente pensando aí em uma sociedade democrática, que possibilita a nossa vida em sociedade. Ética e política se completam necessariamente, né? Não tem como falar em política sem falar em ética, apesar de que no senso comum, né, a gente vê um distanciamento aí entre esses 2 termos. É pela política e só pela política que se pode e se deve empreender a reconstrução de uma ética, né? Então, é importante a gente pensar nisso e trazer para a nossa vida, né, pessoal, trazer para o nosso dia a dia esse entendimento dessa relação muito íntima da ética profissional, da ética social e da política. Porque quando a gente fala da política, a gente está falando de uma relação de diálogo, né? Em primeira instância, a gente pode dizer que a palavra política significa diálogo, né? Então, uma relação política é uma relação que se faz por meio do diálogo, né? E esse diálogo pode possibilitar essa vida harmônica em sociedade. E quando a gente fala de ética, necessariamente a gente está falando de sociedade, porque eu só posso julgar um comportamento como moral ou ético se ele for em relação às outras pessoas, em relação à sociedade. Ok? Vamos seguir refletindo sobre as nossas questões éticas e até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.